Ana Bilitari, sou professora do Colégio Pedro II de Educação Física e a minha pesquisa ela foi feita baseada no meu cotidiano mesmo, né, nas experiências do cotidiano das aulas de Educação Física. O título Representações Sociais de Corpo por Crianças de Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esse título ele vem por conta mesmo dessa prática, né, e das situações que ocorrem, por exemplo, numa aula de educação física. Chamam, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Maravilhosamente bem. Ah, então tá bom, não precisa de... Fosse uma bola... Alô, alô, alô? Pode falar. Então vamos lá, por favor. O objetivo do estudo foi investigar as representações sociais de corpo para crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, que compreendem a faixa etária de 9 a 10 anos de idade. Então, quais foram os questionamentos que me fizeram chegar nessa pesquisa, né? Ter a vontade de pesquisar? Que influências as crianças estavam recebendo para a construção dessa imagem corporal? Como essas crianças percebiam a visão do seu corpo em relação ao que se considerava o corpo ideal? De que maneira a mídia, a família, a escola e outros meios sociais estavam servindo de parâmetro para essa construção? Essas relações estavam afetando as construções da sua autoestima, seu comportamento e a formação de sua corporeidade? Que valores estavam sendo importantes para as crianças ao se caracterizarem positivamente ou negativamente na sociedade? Então, por que todos esses questionamentos, né? Numa prática cotidiana da educação física, a gente faz um estudo antropométrico e aí a gente mede a altura, o peso da criança. E quando eu chamava as crianças para poder se pesar, elas não queriam fazer isso em frente aos colegas. Elas tinham vergonha de se apresentar, elas diziam que estavam acima do peso. Sob o meu olhar, né, não tinha nenhuma criança acima do peso. A criança estava normal. Mas no olhar delas, as representações delas eram que elas não estavam dentro de um padrão estabelecido por elas. Então, o ponto de interesse da pesquisa foi o corpo. E aí eu me fundamentei na teoria de Moscovici, buscando os significados de corpo em meio às ações da atualidade, né? Do que estava acontecendo no contexto daquelas crianças. Dentro desse contexto, havia um favorecimento dessa idade ter a mudança do desenvolvimento infantil. Essa mudança de 9, 10 anos, há uma mudança corporal. Essa estrutura corporal que vai mudando e talvez ela não esteja conseguindo lidar com isso. E as características socioemocionais que essa mudança corporal estavam trazendo para a vida delas. E aí eu trouxe uma fonte, claro que eu pesquisei muitas fontes, mas uma fonte importante, que é Goellner, que fala muito sobre o corpo, e ela diz que a produção do corpo se opera simultaneamente no coletivo e no individual. E é por isso que, mesmo que eu me forme individualmente, né, a gente tem lá na nossa casa, mãe, pai, nossa, você é lindo, você está bonito, você está ótimo, mas a sociedade, o grupo social, ele vai trazer outras marcas, outras representações do que é aquilo. Então, junta o que é o social com o que é o individual, e ela vai ter uma formação, uma representação. E a metodologia utilizada foi o uso da teoria das representações sociais, né, como ferramenta para averiguar se naquele grupo havia um senso comum sobre a representação de corpo, né? E a pesquisa foi qualitativa e, para Alves Mazzotti, é uma pesquisa que você pode utilizar diversas metodologias para poder receber, né, ter esses
os produtos dali, dessa pesquisa. E o procedimento utilizado diante dessas possibilidades de metodologia, no primeiro momento eu utilizei o desenho da criança e a escrita sobre aquele desenho. Algumas vezes, alguns desenhos que impactaram, que trouxeram elementos diferentes, eu busquei a fala da criança nesse primeiro momento mesmo, para que ela me contasse um pouco sobre aquele desenho, né? É muito importante caracterizar nessa pesquisa que foi o uso da fala da criança utilizada na pesquisa, a representação do que a criança traz em sua fala. E no segundo momento, eu utilizei a técnica do grupo focal. Dividi o grupo em 3 grupos de crianças e aí nós tínhamos um tema que era o primeiro e o segundo capítulo deste livro, que fala efetivamente das diferenças, de como somos diferentes um do outro. E aí, esses 3 grupos elaboraram. Um grupo eu consegui elaborar um roteiro e andar um pouco mais pelo roteiro. No segundo grupo, já, mesmo eu querendo às vezes inferir uma pergunta do roteiro, o discurso já se estabilizou a respeito da história. Então, assim, o grupo focal, você elabora um planejamento de um possível roteiro. Mas não significa que no diálogo esse roteiro vai se estabelecer completamente, porque são diálogos, né? Então, outras ideias vão surgir a partir dali. E a análise de conteúdo buscou perceber, dentro daquelas falas, dentro daquelas escritas e dos desenhos, o objeto da pesquisa, que era o corpo. E aí os participantes, né? Como eu disse, eu sou professora do Colégio Pedro II, a pesquisa foi realizada na instituição pelo fácil acesso, né, que eu tinha, e eu pesquisei 25 alunos do 3º ano do ensino fundamental, sendo 13 meninos e 12 meninas, entre 9 e 10 anos. O colégio é situado em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, e aqui no mapa, eu tentei representar aqui, ó, de vermelhinho, a gente tem o colégio. E aqui as outras bolinhas são os locais onde os alunos estudam. Por que essa grande... Cada aluno vem de um bairro diferente? Porque o colégio, o acesso ao colégio é através de sorteio. Então, são sorteados crianças diversas de todos os bairros. Inclusive, tem um aqui que é de Caxias, que é um outro município. E aí, algumas considerações a respeito, né, do gênero. Quando, na primeira parte, falando sobre si, eu pedi que eles desenhassem eles mesmos, né, e o que eles gostavam neles. E aí, fez-se o desenho e o que se gostava. Esse é um exemplo. Meus brincos, as minhas pulseiras, os meus anéis, o meu cabelo, a minha família. Para os meninos, estava uma coisa mais envolvida para a aparência do corpo. Eu não gosto quando aparece uma espinha. Eles estavam muito ligados à força também, um corpo mais musculoso. Então, nessa primeira parte, eu fiz uma análise de que para as meninas o gostar de si, ele tinha características mais externas, de adorno, de roupa, de acessórios. E os meninos era mais ligado ao corpo físico, à apresentação do corpo físico. Os dois, mesmo um falando de externo ou o outro falando do corpo físico, eles estão ligados à aparência. E aí eu coloquei as categorias que apareceram ao longo do que a gente pôde retirar das figuras e das palavras. E aí apareceram essas, 1, 2, 3, 4, eu lembro que eu fui diminuindo 8 categorias. A primeira apareceram 8 categorias. E a aparência, ela apareceu em número de palavras, né, que eles colocaram e características. Ela apareceu muito.
a interação social, sobre o que ele aparecia para o outro, o que ele precisava aparecer para o outro. Foi o segundo critério. E a gente destacou na pesquisa o quanto a questão afetiva, ela quase não apareceu. Então, assim, foi um dado que ficou bem marcado nessa pesquisa. E aí, na segunda parte da primeira parte ainda, né, tinha um outro desenho, que foi feito em um outro dia. Ele primeiro falou de si, e depois ele falou do outro. O que ele gostava e o que ele não gostava no outro. E aí eu trouxe como representação aqui, ó. Eu gosto no outro, né? Eu gosto de cabelo preto, da cintura, da sapatilha, do arco azul, do vestido azul. E o que você não gosta? De cabelo pro alto, tênis, arco verde, gordo, roupa colorida. E aí a gente percebe que também os elementos que aparecem, eles são externos também. Eles estão ligados à aparência. Não houve uma pergunta assim, o que você quer comprar, o que você não quer vestir. Não, é o que você gosta, né, no outro. Então, ao se referir ao outro, as meninas e os meninos deram valores de significação do corpo ser determinados pela aparência, também pela interação social. A preocupação externa ao que o corpo apresentava foram os mais citados. E aí, dentro do que eles colocaram, né, dentro dos desenhos do que gostavam, a gente percebeu que os elementos que mais gostavam dentro dos desenhos eram o cabelo liso, o cabelo claro, a pele branca e a figura feminina. Foi destacada a figura feminina porque, para as meninas, todos os desenhos foram de meninas. E para os meninos, nós tivemos 7 desenhos de meninas. Né? Eles não desenharam no outro a figura masculina, desenharam a figura feminina. E o que eles não gostavam? Cabelo crespo, estava dentre os desenhos, cabelo escuro, a pele branca não houve muita... porque para poder fazer o desenho, eu coloquei disposto vários lápis de cor de tom de pele. Então, assim, eles tinham o recurso de ir buscar um tom de pele próximo ao que se gostava ou não. Então, assim, nesse caso do que não gostavam, nos desenhos não houve uma apresentação de que a pele branca ou a pele escura faria diferença. Porém, no que gostavam, a preferência foi a pele branca. Então, ficou um dado meio não efeito, né? O corpo magro, isso ficou bem evidenciado no desenho, ficou evidenciado que às vezes eu ia e perguntava, criança, né, as características, e a figura feminina. No caso das meninas, quando não gostava, era a figura feminina. Tá. E aí, num gráfico maior, as qualidades expressas na escrita, né, os valores, a gente viu que 40% do que estava escrito era sobre aparência, 24% era sobre a interação social, 15% era consumo, coisas de aquisição, 11% estava ligado à higiene e saúde, 8% a condição física e somente 2% citou alguma coisa ligada ao afetivo. A segunda parte da pesquisa foi o grupo focal, como eu falei. Eu utilizei a Terra dos Meninos Pelados como mote. E aí, essa metodologia foi gravada e através dos diálogos a gente conseguiu perceber algumas nuances que as crianças trouxeram para a gente do cotidiano delas. O grupo focal 1, a gente fez uma hipótese de modelo figurativo que trouxe para a gente assim como uma fala, né, tia? Isso é o que mesmo dessa doença, que a pessoa tem um olho preto, outro azul? Quer dizer, não era uma doença na história, mas eles já atribuíram a diferença à doença. E aí a gente montou com várias falas, percebeu naquele grupo o que deu que a diferença, o que é diferente, o que é estranho, causa tristeza e é remetido à doença. O que é diferente é doente. E aí isso tudo está ligado
a aparência. No grupo focal 2, já houve uma fala já de experiência própria das crianças ligada ao bullying, né? Que é a falta do respeito um com o outro. E aí, dentro das hipóteses representativas, eles trouxeram a diferença, a insatisfação com o próprio corpo, a necessidade de mudança corporal, se pudessem eles mudavam, para tudo isso ser combatido o bullying, que eles mesmos estavam sofrendo. Tem relatos deles dizendo que estavam sofrendo. Ou seja, a aparência também está ali dentro, de forma que se ele mudar a aparência dele, ele não vai sofrer. É uma forma dele escapar daquele sofrimento social. E no grupo 3, bem parecido com o grupo 2, eles relatam uma experiência de exclusão sobre a aparência. Então, eles mostraram padrões corporais com bonecos, queria ser um boneco de PlayStation, queria ser como uma Barbie não sei o quê. Então, tem vários nomes de personagens da mídia. A influência da mídia foi destacada nesse grupo e a consequência do bullying escolar mesmo. Isso tudo mostrou uma exclusão muito forte, que para eles a solução dessa exclusão seria a mudança de corpo, a mudança de aparência também. E aí as considerações finais, né, o estudo mostrou que as crianças têm uma representação de corpo, aquele grupo mostrou uma representação de corpo, trouxe reflexões sobre que valores eram esses que eles estavam apresentando como um corpo perfeito, né, como o que eles tinham que ser. A pesquisa traz uma denúncia e eu acredito muito que a pesquisa de representação social, a prática educativa, ela tem um sentido para a gente como uma mudança de prática também. Que práticas a gente pode fazer para evitar ou melhorar ou possibilitar outras leituras, né, de corpos diferentes. Então, eu deixei no final uma pergunta que é: que práticas a gente pode possibilitar para outras reflexões de um corpo para além das características externas? E a fala de Manuel de Barros sobre as importâncias, quando a gente está, né, na escola e tanta preocupação com o nosso currículo. Eu trouxe essa fala porque eu acho assim que às vezes a gente dá muita importância para algumas coisas que são escolares também, mas o cotidiano está ali nos mostrando, está sendo latente para a gente um problema maior e às vezes a gente não consegue alcançar, não está alcançando. E acho que rever um pouco a prática para isso melhorar.